Oi, tudo bem com você? Eu sou o Vigor, estou aqui hoje para falar sobre Haikyuu, mas especificamente sobre o arco de treino e dos ovos que correspondem à quarta temporada. Ali é dos dois ovos que saíram e dos episódios 1 a 5 que corresponde ao arco de treinamento tanto do Hinata, tanto quanto do acampamento da juventude que o Tobi e o Kageyama foi. Estou aqui para falar o que eu achei, se foi bom, se teve desenvolvimento de personagens. Então fica aí que depois da vinheta eu volto para falar tudo o que eu achei sobre esses 5 ou 7 episódios que saíram até agora. Bom, começando pelos ovos, que mostra as eliminatórias de Tóquio para o Nacional. São duas OVAs com foco na Nekoma e cada OVA acompanha um jogo. É interessante é que isso é canônico e decidiram tirar da série da televisão e transformar em dois ovas, para ocupar menos tempo na temporada, ter mais conteúdo, não deixando de fora, visto que tem muito material para adaptar. Tem mais de 200 capítulos desde a terceira temporada com 10 episódios, que é o jogo contra Hashira Torizawa, até o momento atual do mangá. E o primeiro jogo da Nekoma é contra a Fukuridoni, do Bokuto lá. E foi interessante ver a diferença de estilos entre as equipes. Enquanto a Nekoma ela tem uma filosofia de defesa, de ser como sangue, para o cérebro funcionar, no caso, o Kema. Muito legal isso de saber que o Kema não é um jogador atlético, o raciocínio dele, ou seja, o cérebro, é o diferencial dele. Então, como o time é feito para potencializar isso, foi muito interessante, né? Todas as jogadas estarem conectadas, todos os jogadores se doarem na defesa para depois chegar na bola no queima para ele distribuir o jogo. Já a Fukuridoni tem no seu as um grande dilema. Um grande jogador, sem dúvidas, que é o Bokuto, um dos melhores atacantes do país. É, um dos 5 melhores atacantes do país. E como já diria o Tsukushima, por que não seria, se não é tão bom, por que não é um dos três? Assim, eu lembrei disso na hora, eu achei bem engraçado. Mas, porém, ele é muito instável. A gente percebe isso na forma como o time lida com ele. Da assistente perguntar se não precisa pedir para uma garota da arquibancada gritar o nome dele para animar ele. E nas outras temporadas tinha algumas técnicas para lidar com a instabilidade do Bokuto. E ter isso mostra o quanto eles sofreram e tiveram que se adaptar a isso. Achei isso muito da hora. Inclusive foi graças a esse costume de ter que se adaptar que permitiu eles ganharem a partida. Porque o Bokuto ele esqueceu de como era cortar cruzado, por exemplo. Mas como eles já passaram por isso, eles contornaram a situação e venceram a partida. Num ponto muito bem animado e dirigido. Essa temporada acho que está inferior às outras nesse quesito, mas esse ponto e alguns outros nesses episódios se destacaram. Mudou o diretor e com essa nova temporada não terão tantos jogos, talvez eles estejam dando uma maneirada nisso. Com a derrota, a Necoma ela precisava vencer o próximo jogo, senão ela estava fora do Nacional. O jogo era com o time derrotado na outra partida, no caso, a Norebi, que era um time de trash talk, de provocação, irritava os adversários, falando coisas que abalavam a confiança, fazendo de tudo para irritar e fazer com que o ambiente estivesse a favor deles, seja a torcida, seja a arbitragem, e funcionou com os mais esquentadinhos, o Leve e o camisa 4 lá do Moicano, e podia fazer com que o jogo virasse a favor deles. Mas na Nekoma tinha o Kuro, que também gosta de provocar, e o Kema, que não se irrita fácil, e é um jogador muito cerebral e racional. Então mexer com as emoções não funciona contra ele. E a forma como o roteiro trabalhou isso de não colocar como um grande destaque da partida, um grande problema. Colocou como algo do jogo, algo natural até, vamos dizer assim. A Nekoma ela sabia que ia encontrar isso e foi para cima. E o ponto que achei mais interessante nessa partida foi o Leve entendendo o método de jogo da Nekoma. Tava tudo conectado, todas as jogadas, todos os jogadores. Eles exemplificaram isso com uma cena da quadra com luz, um caminho tudo conectado. Ficou bem visual, achei bem legal. Esse entendimento ele se deu porque o líbero acabou se machucando, logo o pilar da defesa de um time focado na defesa. Até tem um pequeno flashback do Kuro e do líbero que no começo os dois eram muito diferentes, discordavam de tudo. Um era praia, outro era montanha. Um preferia cachorro, outro preferia gato. Um preferia um cabelo longo e outro curto. E, tipo, a única coisa que eles tinham em comum era o vôlei e o desejo de vencer o Nacional. Então, isso, tipo, e ver hoje eles no terceiro ano
até depois da partida. O pessoal do terceiro ano ajudando ele a andar, porque ele tinha machucado, acho que o tornozelo. Foi muito legal. O jogo, como já disse, serviu para mostrar a evolução do Leve e assim a Nekoma acabou vencendo e indo para o Nacional. Agora partindo para o arco de treinamento ou os episódios da temporada em si, o arco de treinamento focou muito nos jogadores do primeiro ano, mais no Hinata, no Kageyama e no Tsukishima. E foi importante porque é o ator reconhecendo que eles precisam evoluir para enfrentar adversários mais fortes e também para dar uma prévia do que a gente pode encontrar no Nacional, já que o Kageyama foi para um torneio da juventude. A gente já viu alguns personagens que vão aparecer mais para frente no torneio. Eu achei um gancho assim muito legal, tipo, ele já meio que se conhece um pouco assim, mas não revelou muito, tipo, esse aqui é bom, esse aqui não é, esse aqui, mas tipo, ele não revelou tanto dos personagens, tanto da personalidade. Foi só um gostinho de olha o que tem pela frente. E ele precisava desse arco para evoluir alguns jogadores, porque ele sabia que não ia conseguir fazer com que seja uma narrativa tão legal e que fizesse sentido eles avançarem no Nacional sem estarem melhor, mais bem preparados para isso. O Kageyama ele foi para o acampamento da juventude e o Tsukishima e o Hinata foram para uma semana de treino na Shiratorizawa. Quer dizer, o Hinata foi de penetra, porque ele não foi chamado e não queria ficar para trás. E acabou indo de doido lá, de maluco. O que é estranho é ele não ter sido chamado, porque ele foi muito importante contra a Shira Torizawa. E apesar de não ter altura e o técnico da Shira Torizawa adorar a altura, e por isso acho que não chamou, me pareceu assim um pouco de birra, não sei assim, não sei se foi uma impressão só minha. E de não querer admitir que talvez o seu método não esteja tão certo assim. Por mais que ele tenha falado que era porque sem o Kageyama ele não tinha valor algum, ele não sei, ele não permitiu o Hinata jogar normalmente e permitiu apenas ele pegar as bolas, ser um gandula. E isso foi de suma importância para o desenvolvimento do Hinata, pois pegando as bolas, ele começou a ver o jogo de trás, começou a reparar os detalhes da defesa, coisa que se ele tivesse treinando com os outros, ele não perceberia e ficaria na mesma, assim, poderia melhorar um pouco mais o ataque, mas o problema da defesa que eles têm, ele ia continuar. Essa evolução era necessária para o personagem e coerente, pois vejam, o Hinata é um jogador com o corpo de um líbero jogando na função de central, ou seja, numa posição de jogadores geralmente com mais de 2 metros de altura. E o Hinata tem agilidade para fazer as duas funções, podendo se tornar no futuro um grande ponteiro passador. O jogador consegue defender e atacar, tipo o Dait, vamos dizer assim, só que com mais potência de ataque. Além disso, ele teve uma evolução mental dele de cuidar mais do corpo, da alimentação. Tem um momento que ele liga para o treinador para saber o que comer, o que beber, como cuidar do corpo. Então, em pouco tempo, em 5 dias, ele aprendeu muito da parte tática com da parte biológica de cuidar mais do corpo para chegar mais pronto para jogar. Teve mais noção tática, claro, não virou um gênio na defesa, mas certamente está melhor. E Renata foi na tentativa e erro, viu o movimento, tentava seguir, vi, é, viu que estava errado e corrigia e ia melhorando um pouquinho a pouquinho. Já o Kageyama, ele nos apresenta alguns personagens muito importantes para o arco do intercolegial, como um dos irmãos Mia, que é levantador, e o ponta baixinho, o pequeno gigante. É muito engraçada a interação do pequeno gigante quando ele fala com o Kageyama pela primeira vez. Porque, tipo, o baixinho ele corta e o Kageyama não reage como o baixinho está acostumado, que é de surpresa e tudo mais. O Kageyama, assim, ele já viu o Hinata, ele já tinha como referência. Então, isso me causou até um pouco de raiva no cara e foi divertido, tipo. Ele não tá te subestimando, isso que foi interessante. Foi bom ver que o Kageyama ele superou o complexo de rei dele. Ele é o cérebro da Karasuna. Não daria certo ele ter um comportamento como tinha no Fundamental e um pouco no começo do mangá. E reiterar isso foi legal, serviu para mostrar que ele é um gênio, bom em ataque e defesa também, que tipo, no meio do acampamento ele foi jogar de atacante. Tem até a conversa do Mia com ele, que ele parecia se divertir mais como atacante, mas ele diz, eu sou
Eu sou um levantador. Ele até comprou a camisa, é Caminho do Levantador. Agora, uma coisa que me irritou foi o Nishinoya não ter sido chamado para o acampamento da juventude. Tipo, ele é um dos melhores da posição dele, mostrados até agora na obra. O único motivo que achei para não chamarem foi que não chamaram líberos. Se não for isso, eu não achei nenhum motivo. E por fim, o Tsukishima, que não teve uma grande evolução, mas foi bom ver ele falar que o Hinata força ele a se esforçar mais, a jogar melhor. Ele chamando o Hinata para ajudar ele, foi engraçado. É o Tsuki, é estranho ver isso, sabe? O Tsuki, ele tem um jeito mais parecido com o Kuro da Nekoma. Ele é provocador, especialista em bloqueio. A principal arma dele é o cérebro, pensar no que o atacante vai fazer e aí pará-lo, cortando a empolgação do atacante adversário. Então é isso. Se curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e fale o que você achou deste arco de treinamento. Você gostou? Queria mais partidas? Queria mais interação do Hinata com o Kageyama? Conte pra gente nos comentários. E até a próxima. Falou!